Amém. Abre comigo a sua Bíblia no capítulo 3 do Êxodo. Êxodo 3. É um texto que eu acho que você já conhece. Se não, pelo menos é uma história que você já conhece. E nós vamos trabalhar um pouco em cima dele. Antes de nós passarmos esse momento, eu quero fazer uma oração. Senhor, esse é o momento da Tua Palavra. É o tempo onde nós nos colocamos diante do Senhor, na expectativa que o Senhor fale ao nosso coração de maneira direta, de maneira simples, de maneira íntima, como o Senhor costuma falar. Que o Teu Espírito venha trazer sobre nós revelação nessa noite. Traz, Senhor, revelação dentro de nós. Abre os nossos olhos. Dá, Senhor, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Seja essa noite a noite em que o Teu Espírito Santo produz transformação em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava conversando, com algumas pessoas sobre o tempo, e sobre o tempo, sobre a missão da igreja, sobre a nossa missão quanto igreja. A nossa história passa por uma mudança, uma mudança drástica de endereço, Nós atuávamos em um bairro, e nós iniciamos o nosso ciclo ali a partir de uma resposta, ou de uma necessidade de resposta, Nós tivemos um começo num bairro onde o Senhor falou, faça você, e nós fomos até lá, nós trabalhamos lá, ficamos lá trabalhando plenamente por 4 anos e pouco, 5 anos, E durante esse tempo nós conseguimos ser uma igreja relevante ali, Muito mais relevante até do que algumas igrejas maiores e com mais tempo naquele lugar, Isso não é mérito nosso, mas isso faz referência à vocação, que naquele momento o Senhor nos vocacionou para isso, Então nós tivemos ali a oportunidade de atender algumas pessoas e de não atender algumas pessoas, porque o não também é uma oportunidade. O Senhor ensina, a Bíblia ensina que a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando nós pregamos a palavra e alguém recebe, ela frutifica, mas se alguém não recebe, o que está escrito na Bíblia é que quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então a palavra de Deus ela não volta vazia se ela não produz um peso de revelação, de libertação e de transformação. Certamente, em algum momento, ela produzirá juízo. Para aqueles que quiseram e receberam, foram atendidos, e nós tivemos a oportunidade de ver muita coisa boa, mas depois disso, o nosso ciclo encerrou, nós saímos de lá, e até então, eu creio que a nossa relevância ali naquele bairro só não foi maior porque nós não éramos maiores em quantidade de gente, a gente não tinha braço, porque em capacidade de atender, nós fizemos um trabalho ali bom. Nós tivemos turma de criança, tivemos curso técnico, inglês, tivemos algumas coisas lá que nunca teve ali e foi muito bom. Só que encerrou o ciclo, acabou o tempo. E aí, depois dessa conversa, eu voltei para casa sinceramente pensando o que nós faríamos. Porque, afinal de contas, a nossa
o nosso método de trabalho ali, ele foi todo um método que funcionou, que surgiu a partir de uma reação. Nós operamos ali naquele lugar a partir de uma resposta profética para um ambiente necessitado. E nem toda atuação profética vai resolver o problema da cidade. Você vê o exemplo, por exemplo, de Jeremias. Nem toda atuação profética resolve o problema, embora aponte a solução. E nós estivemos um tempo ali, apontando para Jesus a solução, apontando para a igreja como um ambiente de trabalho, mas encerrou o nosso ciclo, nós saímos. E vindo para cá, depois dessa conversa, eu comecei a perguntar, Senhor, e agora? E lá? Porque assim, enquanto igreja, nós temos aquelas questões que fazem parte da missão. Pede para baixar um pouquinho lá, mano. Está muito alto, por favor. Nós temos aquele cerne, o escopo, a veia principal de trabalho da igreja, que é o perdido, né? Que é trabalhar com aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que estão vivendo nesse mundo sinceramente enganados, procurando Deus e indo para o inferno. E não são poucos, nós somos percentualmente muito menores do que tantas outras coisas que tem por aí, né? Na verdade, nós vivemos no mundo perdido. E depois dessa conversa, eu fiquei pensando, Senhor, e agora? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Para onde nós estamos indo como igreja? Hoje é a reunião da Eucaristia, é um momento íntimo da igreja, é um culto que não é um culto, embora seja um culto público, não é uma celebração normal. Nós vamos participar da mesa do Senhor, né? Então é a ocasião propícia para a gente tratar dessas questões. Afinal de contas, para onde nós estamos indo? Para onde é que a nossa vida está caminhando? Qual é o lugar, o objetivo para o qual nós estamos indo? Porque existem, essencialmente, dois ambientes onde a nossa vida transita, né? Nós atuamos no ambiente íntimo, né? Da nossa casa, da nossa família, mas também atuamos no ambiente comunitário, né? No nosso caso, a igreja, né? O corpo de Cristo. E tanto um exercício quanto o outro, eles, embora tenham revelações específicas, eles não são interdependentes. Isso é, se a vida em casa estiver dando tudo certo, a vida comunitária vai dar certo. Se a vida comunitária estiver dando errado, em algum momento em casa as coisas vão dar errado. Já percebeu isso? Às vezes é família ótima, mas muda um vizinho para o lado, difícil de relacionamento, aquele cara que cria tumulto, que briga, daqui a pouco o problema dele começa a entrar dentro da sua casa, começa a afetar você, o barulho, sei lá, as coisas que afetam, né? Então, a nossa vida, ela não é uma vida solta, nós não estamos soltos, mas tudo está interligado. E tudo, tanto o ambiente íntimo, a nossa vida pessoal, familiar, o foro íntimo, quanto a vida comunitária, tanto um quanto o outro, são totalmente dependentes para ter sucesso de receber revelação. Sem uma clara revelação de Deus, daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que Ele espera de você, daquilo que Ele aguarda que você realize na sua comunidade, sem essa revelação, a chance de fracasso é maior, é muito grande.
Então, voltando à pergunta, eu pergunto para o Senhor, e agora, Senhor? Para onde? O que nós vamos fazer? E aí, depois de alguns dias, o Senhor começa a falar no meu coração sobre a sarça. A sarça, aquela planta, né? Você conhece a história do Êxodo, a planta que ardia, mas não se consumia, através da qual Deus fala com Moisés. E a sarça é um caso curioso, porque, embora ardendo, ela não se consome. Isso me faz pensar o que tem nos consumido. E aí eu quero começar a entrar na palavra hoje te perguntando: o que é que tem te consumido? O que é que tem te consumido? Porque ser consumido, embora seja algo que nós tememos, ninguém quer ser consumido, é algo que também é inevitável. Se nós não formos consumidos pelo cansaço, a gente acaba sendo consumido pelo ócio, pelo tédio. Se nós não formos consumidos pelo trabalho, somos consumidos pela angústia de estar desempregado. Se não somos consumidos pelas lutas da vida, se a vida vai ótima, se está tudo bem, o tempo nos consome. Ele passa, a gente envelhece, as coisas mudam. Todos nós, de alguma forma, estamos sendo consumidos. E a grande questão é que consumir não é entregar. E muitas vezes na nossa vida a gente vai caminhando, sendo consumido, na intenção de fazer uma entrega. Sabe aquela relação que você tem com uma pessoa, que de repente você está investindo tudo ali, achando que está fazendo uma entrega? Quer dizer, consumir é deliberadamente gastar, mas entregar é fazer chegar ao outro. E muitas vezes nós estamos na nossa vida, nas nossas relações, no nosso trabalho, nos nossos projetos, sendo consumidos, isso é, estamos literalmente nos desgastando por aquelas coisas, quando na verdade a intenção que nos habita, aquilo que está queimando dentro de nós é a ideia de que aquela nossa entrega, o nosso investimento vai produzir, vai fazer chegar aquela pessoa, aquela situação, aquele ambiente, vai fazer chegar ali uma resolução, um resultado, uma coisa nova, e vai produzir ali bons frutos. E a gente vai vivendo uma vida na intenção de viver uma vida heróica, a gente vai caminhando no caminho do suicídio. Já viu? Gente que quer fazer certo, mas acaba fazendo errado. Quer construir, mas destrói. Gente que depois de um certo tempo e de uma certa idade olha para trás para a vida e diz assim: mas onde foi que eu errei? É porque foi consumido e não entregou. Foi consumido pensando que estava entregando. Só que Deus, na sua beleza infinita, na sua poesia, Ele vai trazer para nós, então, esses símbolos, né? Que na Bíblia vão fazer referência de muitas coisas, e um dos primeiros símbolos que Deus estabelece é a menorá, é a sarça. A sarça foi a primeira menorá acesa no deserto. Você sabe o que é a menorá? Aquele candelabro, né, que o judeu usa, que representa as dimensões, né, do Espírito de Deus. E Deus, na sua beleza, Ele acende uma sarça no deserto para nos ensinar algumas coisas que são fundamentais, são essenciais para a nossa vida. Êxodo,
capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, esse texto, não sei se você já leu, mas provavelmente você já sabe da história, tem desenho animado, tem novela na televisão, tem gente que fala. Essa história é uma história muito conhecida e ela vai trazer para a gente algumas lições para a vida que são essenciais. A primeira delas é que no mundo consumista, a única maneira de estar seguro é ardendo. Você já reparou que a gente parece que foi programado para consumir? A gente quer consumir tudo, o tempo todo. A gente quer comprar o que pode e o que não pode, né? Quem tem cartão de crédito é aquela luta, né? Né? Aquela batalha homérica, né? Nós somos consumistas. E a gente pensa que o consumismo para nas compras. Para quando a gente compra aquele negócio fora de época, né? Quando está apertado, se aperta mais. Mas o consumismo, ele entrou na história, no ser humano, na vida, de um jeito que nós também consumimos pessoas, né? Uma coisa que o Senhor tem me tocado muito é a respeito da questão do idoso. O idoso, em geral, passa, né, por um processo muito difícil, que é o momento em que ele perde a sua, entre aspas, né, claro, utilidade. Então, enquanto ele é útil, ele está ali envolvido naqueles ambientes. Mas em algum momento ele perde a sua utilidade, ele passa a depender, e é nesse momento que ele começa a ser... Muitas vezes ele é jogado no asilo. E isso é o quê? Isso é a consequência de uma sociedade consumista, que olha para o idoso como velho. Entende? Esse velho aí, deixa ele solto aí, deixa ele em algum lugar, sem pensar que há ali um tesouro de conhecimento que pode ser extraído. Basta alguém ter um mínimo de paciência de ir lá e perguntar. Porque ele já viveu uma vida inteira, já sabe de muitas coisas. Já viu que tem velhinho que de olhar ele já mata a charada? Aí a gente, né? Quer dizer, eu não estou tão jovem assim, né? Estou com 40 anos, né? Mas eu ainda sou jovem. E quem falar que não vai arrumar um problema, né? Então, assim, no mundo consumista, tudo ao redor se propõe consumir a nós mesmos, sabe? Sempre vai ter alguém querendo te usurpar. Sempre. Como não, né? Sempre vai ter aquele amigo, né, que vai te levar para ser Herbalife, essas furadas assim. Não tem sempre alguém tentando consumir um negócio? Vai chegar a eleição daqui a pouco, começa tudo de novo. Aí vem o deputado, aí, né, o vereador, aí abraça as crianças, inaugura a pracinha. Ele não quer nada com você, não quer nem saber teu nome. Tudo, o tempo todo tenta nos consumir, a vida tenta nos consumir. A única maneira
de não ver as suas forças se esvaírem, a única maneira de não ver a graça se esvair, a única maneira de não perder a noção de tempo e de história é ardendo. Porque o texto vai dizer que a sarça, a despeito de viver num ambiente inóspito, num deserto, a despeito da pouca água, a despeito da aridez do solo, a despeito do frio da noite, a despeito de todas essas coisas, a despeito de haverem tantas outras sarças ao seu redor, ela, diferente das outras, enquanto todas as outras eram consumidas pela vida, ela ardia em chamas, mas não se consumia. A única maneira do homem não ser consumido, da sua vida se tornar uma real entrega, a construção de um legado, a única maneira de se marcar histórias é ardendo em Deus. O homem vazio de Deus, ele não marca nada. Ele entra e sai dessa vida e não deixa nada, nem os filhos lembram. Tem gente que vai embora, em vez de deixar saudade, deixa alívio. Porque a única maneira de estar seguro é ardendo. Ardendo em Deus. Sabe, já está na hora da gente começar a entender isso. Principalmente agora que a gente está caminhando por um tempo, meu irmão. Se você não está preparado, se prepara. A gente está caminhando por um tempo que quem não estiver ardendo vai sofrer. Talvez você ainda não tenha percebido, mas já vai começar a ficar mais evidente. O tanto que nós seremos provados nos próximos meses e anos. A gente está caminhando por um tempo que, se Deus não puser um anzol no nariz e um freio na boca do inimigo, nós vamos provar de muito desgaste. E quem não estiver ardendo no Senhor vai ser consumido. E é curioso porque no deserto, a menorá, ela é o meio, né? Deus fala com Moisés através da sarça. No templo, a menorá é o meio. Ela ilumina o santo. Ela não está no Santíssimo, porque o Santíssimo é o lugar da presença de Deus, mas ela não está no átrio, no meio do povo. Ela fica ali no santo, no meio. O Senhor tem nos chamado para ser exatamente isso. Aqueles que em Deus ardem, mas não se consomem. A menorá do Espírito de Deus. No mundo em trevas, iluminando, dizendo, existe um Deus santo. E existe um caminho para chegar até Ele. Eu conheço o caminho, é esse aqui. Sai daí do lugar comum. Sai do meio dessas outras pessoas. Porque Deus não te chamou para estar aí, mas Deus te chamou para um contato, para um encontro íntimo. Em Jesus, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Mas todos nós precisamos de uma menorá na nossa vida. Sim ou não? Todos nós precisamos de alguém para dizer assim, existe Deus, existe Jesus, e esse aqui é o caminho. Ou você chegou sozinho? A outra coisa curiosa é que a voz de Deus, ela não está no deserto. Ela não está no vento. Ela está no fogo. O texto vai dizer que a voz de Deus sai do meio da sarça que arde. E às vezes a gente fica vivendo uma vida, correndo de um lado para o outro, né? A gente quer a solução. Nós aqui não, mas eu conheço gente que um dia vem na igreja, outro dia vai lá naquele outro lugar que toca um tamborzinho. No outro dia vai naquele outro lugar que usa um incenso, que ninguém tem cabelo. No outro dia não vai em lugar nenhum, vai naquele lugar que ninguém nem lembra que Deus existe,
mas todo mundo enche a cara. Vai levando uma vida que cada dia está procurando em um lugar diferente achar aquilo que vai resolver a sua alma. Quanta gente enganada pelo diabo, porque dentro do homem existe esse desejo. Todo homem busca Deus. Existem aqueles que são mais preguiçosos, que disseram assim, Deus não existe, porque ficou com preguiça, gente. Mas tudo que o coração do homem, no fim das contas, quer é encontrar o caminho de volta. É recuperar o que perdeu lá em Gênesis 3, no Éden. Agora, nesse desejo, nessa busca, muitas vezes nós vemos tanta gente sinceramente enganada, batendo cabeça, quer Deus, quer Deus, quer Deus, mas não sabe o lugar. Aí vai aqui, vai ali, mas a voz de Deus, ela tem uma origem, ela vem do meio do fogo, ela vem através daqueles que ardem, de modo que quem não arde, não ouve. Você pode falar isso junto comigo? Quem não arde, não ouve. Se você não estiver ardendo em Deus, já viu que quando você está cheio de Deus, se nascer no sol, você fica todo aleluiado olhando para o sol? Lembra aí daquele tempo do primeiro amor, que a folha caía e tu lembrava, nem as folhas das árvores caem sem a permissão de Deus. Deus é lindo, aleluia. Choveu, vai andar na chuva, não tem tênis, está só de sandália, vai ter que botar o saco plástico para pisar na lama. Mas você está lá novo, pertinho de Jesus, aceitou a Jesus, você sai como? Aleluiado, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor. Por quê? Porque está ardendo. Quem vive uma vida em Deus, quem está aceso, quem está ardendo, por mais que as coisas sejam contrárias, sejam opostas, a voz de Deus continua falando dentro, continua dizendo assim, ó, não desiste não, ó, não está fácil não, ó, tem muita coisa em volta acontecendo, tem muita gente doida nesse mundo, mas ó, não se apega a isso não, se apega a mim. Vai seguindo, vai andando, vai indo por esse caminho, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é a voz por detrás da cabeça que diz, esse é o caminho, anda por ele. Ele vai dizendo, segue em frente, vai andando, e você vai ardendo, e Deus vai falando, vai dizendo, esse é o caminho, anda por ele, não desiste, segue em frente. Tem lugar para você. E tem tanta gente sem lugar, mas ele preparou lugar. E aí, porque você está ardendo, você sabe que está indo para lá. O Senhor quer trazer sobre a tua vida, sobre a minha vida, um batismo com fogo, meu irmão. Algo que vai incendiar o teu coração, o teu corpo, a tua mente de um jeito que você vai saber. Ninguém vai precisar falar. Você vai acordar e vai dormir sabendo. Sabe o lugar, sabe o que fazer, sabe o que responder. Sabe a decisão a ser tomada, porque o tempo todo está ardendo e Deus está falando dentro. A voz de Deus vem no meio do fogo. Quem não arde não ouve. Agora, como é que eu faço? Como eu faço para ser assim? Aí, olha que revelação bacana. Fala junto comigo, sarça não tem pé. Ih, que loucura, hein? Sarça não tem pé. Aí a sarça está ardendo. Deus está falando dentro dela, através dela. Aí vem Moisés. Que coisa curiosa. Está pegando fogo e não queima? Porque sarça é um arbusto, gente. Quando pega fogo é assim, ó. Acabou. Aquilo ali já era para ter acabado. Já era para ter, tá seco, pô. No meio do deserto já era para ter queimado e não tá. Não tá acabando, não tá.
Aí ele vai, eu vou lá dar uma olhada. Quando ele vai chegando perto, Deus fala, pode parar. Tira a sandália. Tira a sandália. Porque você não entendeu. Você está no deserto, mas quem arde está em terra santa. Tem um monte de sarça por aí no deserto, meu irmão. Está sofrendo, está penando, está com sede, está passando frio. O problema é dela. Se você chegar perto de quem está ardendo, é terra santa. Lembra da regência? Existe a regência desse mundo. E existe a outra regência do reino de Deus, sobre a qual nós estamos. Quem está debaixo dessa regência não é mais desse mundo. Portanto, o príncipe desse século não cega o seu entendimento. O pecado não tem domínio sobre ele, ao contrário. Ele vive em um outro ambiente, debaixo de um outro governo. Sua boca é profética. Através dele, vida se produz. Sarça não tem pé. Porque na presença de Deus, todos são servos. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo pede para o pai, pai, me dá a minha parte na herança. Cai na vida, torra tudo, faz o que podia e o que não podia com dinheiro. No fim das contas, ele começa a passar fome, habitando com porcos. E ele lembra, peraí, eu tenho um pai. Eu posso ter perdido o direito de filho, mas se eu pedir um emprego, ele vai me dar. Então eu vou voltar lá, eu vou ser servo desse pai. Porque meu pai é um homem bom. E aí ele volta, surrado, faminto, sujo e descalço. Só que no encontro, o pai diz para ele assim, não, você não. Você é filho. Pode botar a sandália. Que quem anda descalço é servo. No mundo, na vida, na convivência, no dia a dia, nós somos filhos de Deus. Mas na presença de Deus, todo mundo é servo. Na presença de Deus, o príncipe do Egito tem que ir descalço. O líder, futuro líder de Israel, tem que ir descalço. Porque diante de Deus, todo mundo é servo. Quem é que não é servo do Criador do Universo? Eu não sou besta, não sou maluco. Em terra de sarça ardente, só se pisa descalço. Por isso que Deus diz, tira as sandálias dos pés. Para a gente terminar. Se você receber isso, se você deixar Deus incendiar o teu coração, se você começar a arder, a curiosidade vai salvar o perdido. Você sabe que o diabo ele é mestre de desviar a rota. Ele é mestre em fazer as pessoas se desviarem. A maior artimanha que ele usa imediatamente, essencialmente, é fazer a gente errar o caminho. Porque se você errar o caminho, ainda que num primeiro momento pareça certo, o seu destino é errado, não é? Você já me ouviu falar aqui, se você pegar aqui a Transolímpica, a gente está praticamente no meio. Ela liga a Avenida Brasil à Barra da Tijuca. Se você entrar lá, não tiver nenhuma placa, e você não sabe para qual lado ir, você quer ir para a Barra, mas se você pegar o retorno na direção da Avenida Brasil, a melhor coisa que pode acontecer é quebrar o carro. Porque se o carro não quebrar, o que vai acontecer? Você vai chegar no destino errado. E às vezes a nossa vida, o carro quebra, a gente não entende, né? Mas é Deus falando, você não entendeu, você está indo acelerando na direção errada. Então deixei o carro quebrar, deixei furar o pneu aí, dá essa trocada de pneu e muda a direção para o lugar certo.
E quando você começar a entender a proposta do Senhor para a tua vida, a proposta do Senhor para essa igreja, de arder pelo Senhor, de ser a voz de Deus nesse tempo, você vai ver que a curiosidade vai salvar o perdido. Porque, pensa nisso, ó, nessa vida, a gente é tão desprezado, né? Tem tanta gente que olha pra gente e diz assim, ih, é ou não é? Isso aí, ó, não tem jeito não. Ih, eu conheço, não dá em nada. Sim ou não? Nessa vida a gente é tão desprezado, é tanta gente tratando a gente como maluco, como inútil. Mas a grande verdade é que é isso mesmo. Se nós não estivermos em Deus, o homem em Deus, ele é isso mesmo. Ele é uma sarça seca no deserto. Agora, quando ele está ardendo, aí não importa a sentença. Aí alguém diz assim, não é, Deus diz é. Alguém diz assim, não faz, Deus diz faz. Alguém diz assim, está assim há anos, não muda nunca, Deus diz, muda, acabou, é a partir de agora. Você conhece algum caso assim? Eu conheço alguns. Porque Deus muda a história. E é essa mudança que vai fazer o perdido olhar. A porta é de vidro, linda. Vai passar pela porta de vidro sem abrir. Até o neném está rindo. Quando Deus fizer na tua vida aquilo que Ele quer fazer, quando Ele acertar a tua rota, quando Ele te colocar no caminho, quando Ele fizer você começar a arder, quando através de você a voz de Deus começar a falar, quando através de você o deserto virar terra santa, quando através de você na escuridão da noite a luz brilhar, no frio do inverno o calor acender, meu irmão, o perdido vai começar a ficar curioso. Ele vai dizer assim, não é possível. O que está acontecendo? Porque ele não podia ter essas coisas. Ele não podia ser assim. Felicidade para ele não era possível. Como que alguém que sofreu tanto agora é feliz? Como que alguém que ganha tão pouco, que foi tão pobre, agora Deus está restaurando, está restituindo? Como alguém que todo mundo achava que não ia dar nada, agora a história mudou? Como que é isso? E o perdido vai querer saber. E vai dizer, não é possível. O que está acontecendo com você? E aí você vai dizer, eu estou ardendo, mano. Dentro de mim tem um Deus que me acendeu. E o Verbo resolveu habitar em mim. Deus me fez seu templo. E por causa disso, meu amigo, o lugar que eu piso é terra santa. O ambiente em volta pode ser deserto, mas Deus me dá um lugar santo. O Senhor está nos chamando pela fé para entrar nesse tempo novo. Esse tempo de crescimento, esse tempo de realização, esse tempo de arder, esse tempo de mover, de agir, de ver o agir de Deus em nós. Ele quer nos dar essa graça. Que Deus nos conduza nessa direção, em nome de Jesus. Amém?